Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais fascinantes e complexas de todos os tempos. Uma história que atravessa culturas, religiões e a própria arte. Estamos falando da história de Lúcifer. Quem ele era? O que aconteceu para que seu nome se tornasse sinônimo de escuridão? Prepare-se para uma jornada pelos textos sagrados e pelas tradições que moldaram essa figura enigmática. Para começar, precisamos voltar ao princípio. Há um tempo antes do tempo, em um reino celestial de pura luz e harmonia. Nesse cenário existia uma criação de esplendor inigualável. Um anjo de luz chamado Lúcifer, que em latim significa o portador da luz ou estrela da manhã. Ele não era um anjo qualquer, descrito como o mais belo, sábio e poderoso de todos os seres angelicais. Ele ocupava uma posição de grande honra e proximidade com o Criador. Imagine um ser de beleza radiante, adornado com pedras preciosas, cuja sabedoria excedia a de todos os seus pares. Ele era um líder entre os anjos, um querubim ungido, protetor, que caminhava no brilho do jardim divino. Sua voz liderava os coros celestiais em louvor, e sua presença era uma fonte de alegria e admiração. Tudo no céu refletia perfeição, e Lúcifer era a joia da coroa dessa perfeição. Contudo, algo começou a mudar dentro desse ser de luz. A admiração que recebia e a consciência de sua própria beleza e poder começaram a plantar uma semente perigosa em seu coração: o orgulho. Ele olhou para si mesmo e, em vez de refletir a glória de seu Criador, começou a desejar essa glória para si. Ele não se contentava mais em ser o mais exaltado dos seres criados. Ele queria ser como o Altíssimo. Essa ambição desmedida é frequentemente associada a uma passagem do profeta Isaías, no capítulo 14. Embora muitos estudiosos debatam se o texto se refere literalmente a Lúcifer ou a um rei babilônico, a tradição cristã o adotou como uma descrição poética da queda. A passagem diz: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu, que debilitavas as nações." E tu dizias no teu coração: "Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo." Essas palavras revelam um plano audacioso, uma rebelião nascida do ego. Lúcifer não queria mais servir, ele queria governar. Ele não queria mais refletir a luz, ele queria ser a fonte da luz. Esse desejo de autoexaltação o levou a se rebelar contra a ordem divina, a desafiar a soberania do próprio Criador. Ele não estava sozinho em sua rebelião. Diz a tradição que ele convenceu 1/3 dos anjos do céu a se juntarem a ele, prometendo-lhes poder e glória em seu novo reino. O céu, antes um lugar de paz absoluta, tornou-se palco de um conflito cósmico. Uma guerra celestial eclodiu. De um lado, Lúcifer e seus anjos rebeldes. Do outro, o arcanjo Miguel e os anjos que permaneceram leais a Deus. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, descreve essa batalha de forma vívida. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A derrota foi total. Lúcifer, o portador da luz, e seus seguidores foram expulsos do céu. Sua beleza foi corrompida. Sua luz se transformou em trevas. Ele perdeu seu nome glorioso e passou a ser conhecido por outros títulos: Satanás, que significa o adversário, e Diabo, que significa o acusador. Aquele que antes liderava os louvores no céu, agora se tornava o principal inimigo de Deus e da humanidade. A partir de sua queda, a história de Lúcifer se entrelaça com a história
da humanidade. Lançado à Terra, seu objetivo se tornou corromper a criação mais preciosa de Deus, o ser humano. No Jardim do Éden, ele assume a forma da serpente para tentar Eva. Sua tática é a mesma que o levou à ruína, a mentira e a promessa de divindade. Sereis como Deus. Ele sussurra, plantando a semente da desobediência no coração humano, assim como o orgulho foi plantado no seu. Essa narrativa da queda serve como um poderoso arquétipo sobre os perigos do orgulho, da ambição descontrolada e da rebelião contra a ordem estabelecida. Mostra como até o mais perfeito dos seres criados pode cair quando o ego obscurece a razão e a gratidão. A história de Lúcifer é, em essência, uma tragédia cósmica sobre a perda da graça. Ao longo dos séculos, a figura de Lúcifer evoluiu na cultura popular. De uma figura puramente teológica, ele se transformou em um personagem literário e artístico complexo. Poetas como John Milton, em sua obra Prima, Paraíso Perdido, deram a Lúcifer uma profundidade psicológica impressionante. Milton o retrata não apenas como um vilão, mas como um herói trágico. Um rebelde carismático, cuja frase melhor, reinar no inferno do que servir no céu, ecoa através dos tempos como um grito de independência, ainda que amaldiçoado. Essa visão romântica do anjo caído influenciou inúmeras obras de arte, literatura, música e cinema. Ele se tornou um símbolo da rebelião contra a autoridade, da busca pelo conhecimento proibido e da liberdade individual a qualquer custo. Às vezes, ele é retratado como um enganador astuto, outras vezes como uma figura melancólica que lamenta sua perda, e até mesmo como um anti-herói com quem podemos, de certa forma, nos identificar. É importante notar que diferentes religiões e tradições têm visões distintas sobre essa entidade. No judaísmo, por exemplo, Satanás não é visto como um anjo caído que se rebelou, mas sim como um anjo que serve a Deus com a função de ser um promotor, testando a fé e a retidão dos humanos. No islamismo, a figura correspondente é Iblis, um gênio djinn que se recusou a se curvar perante Adão por orgulho, sendo então expulso da presença de Deus. A história de Lúcifer, portanto, não é uma só, é um mosaico de interpretações teológicas, mitológicas e artísticas que se desenvolveram ao longo de milênios. Cada cultura e cada época adicionou sua própria camada de significado a essa figura complexa. O que podemos aprender com tudo isso? A narrativa de Lúcifer nos força a confrontar questões profundas sobre o bem e o mal, o livre-arbítrio, o orgulho e a humildade. Ela nos lembra que as maiores batalhas muitas vezes não são travadas em campos de guerra, mas dentro de nossos próprios corações. A escolha entre servir a algo maior que nós mesmos ou buscar a exaltação do nosso próprio ego é um dilema universal. A história do portador da luz, que se tornou o príncipe das trevas, é um conto de advertência eterno. Ele nos mostra que a beleza, a inteligência e o poder, quando desacompanhados de humildade e amor, podem se tornar as ferramentas da nossa própria destruição. É uma jornada do ápice da glória para o abismo da desolação. Uma história que continua a nos fascinar e a nos ensinar sobre a natureza da luz, da escuridão e da escolha que existe entre elas. E aí, o que você achou dessa jornada pela história de Lúcifer? É uma narrativa cheia de camadas e significados, não é mesmo? Deixe seu comentário aqui embaixo com sua opinião ou alguma curiosidade que você conheça sobre o tema. Adoramos ler! O que vocês pensam? Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando histórias fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. E o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.